Oi, riquezas. Muito boa noite, gente. Eduardo, meu filho, você quietinho, nem falou que ia participar da live de hoje, está por aqui. Muito boa noite, Eric. Gente, eu adoro fazer live para essa SpaceX. Vocês é que nem sabem disso. Muito boa noite. Olha só, vocês sabem, quer dizer, tem muita gente nova aqui, eu não sei se vocês sabem, mas quinta-feira é dia de live aqui no Estratagema. Então, hoje é mais um dia de live, mas não é bem assim. É mais ou menos mais um dia de live. Hoje é um dia diferente. Eu passei o dia inteirinho pensando nessa live. Muito boa noite, Valesca, Sabrina, a galerinha que tá me dando boa noite. Às vezes chega com um pouquinho de atraso, sabe? Mas olha só, eu vou contar pra vocês um motivo da live de hoje ser diferente. Aí eu trouxe, a gente iniciar a nossa live, eu trouxe um objeto que tem muito significado pra gente. Essa foto aqui, ela fica na nossa, como é o nome? Cômoda. Professora de redação, esqueci o nome de cômoda. Isso fica na nossa cômoda junto com outras fotografias e tal. Eu vou mostrar novamente porque eu não sei se vocês viram. Isso aqui está diretamente atrelado ao sonho de vocês. E por que a live de hoje ela é tão diferente pra gente, pra mim, pro pessoal do Estratagema? Porque o Exército Brasileiro, ele foi a construção de um sonho nosso. E eu digo nosso, meu e do fardado que tá aqui do meu lado na foto, do meu esposo. Eu não sei se vocês perceberam as carinhas de criança, né? Bem que o meu marido, então, parece que acabou de sair das fraldas, né? Eu com meu cabelo pretão de fábrica aqui. Mas isso aqui é ESA. Primeira semana do Renan na ESA, a formatura inaugural, que se Deus quiser vocês vão participar, né? Neste ano. Então, assim, a live de hoje, ela me traz tantas lembranças boas, porque eu sei o quanto que o Exército Brasileiro contribuiu para a formação da nossa família, para que a gente consolidasse tanto o sonho da farda do Exército Brasileiro dele. Ele sempre quis ser do Exército, foi durante 9 anos, 8 anos sargento do Exército, até pedir baixa, era concursado. Então passou um filme na minha cabeça, gente. Tudo isso que vocês vão vivenciar nos próximos meses, se Deus quiser, eu sei exatamente o processo, o embarque, né, no ônibus. Na época ele fez material bélico em Jundiaí, fez o período básico em Jundiaí, depois retornou para o Rio, ficou 10 meses fora. Então, assim, é um misto de sensações simplesmente incrível. Então eu tenho muita empatia por vocês, porque eu acompanhei todo esse processo do meu marido. Eu sei que não é fácil, não é tranquilo. Eu sei que vocês estudam às vezes na condução indo para o trabalho. Não é todo mundo que tem a sorte e o benefício de ter uma família para custear os estudos, sabe? O meu marido estudava às 5h40 da manhã na condução. Ele fez 1 ano de curso e no ano posterior ele não teve a oportunidade de continuar estudando. Ele decidiu trabalhar e às 5h40 da manhã é o horário de fazer questões na van, na condução, porque ele pegava no trabalho às 7. Então eu sei que é um período de muita renúncia, mas que vale muito a pena, gente, muito a pena. E se a gente planta vento, colhe tempestade. Por outro lado, se você planta flores, você vai colher um jardim muito lindo, sabe? Então, muita empatia por vocês. Eu precisava dizer isso antes de a gente iniciar a nossa live, porque esse processo de estudo não é um negócio tranquilo.
Quantas vezes eu escutei meu esposo dizer que se sentia completamente perdido, né? Por mais que vocês estudem, às vezes não tem, por outro lado, um suporte, às vezes, da própria instituição de ensino que vocês estão inscritos ou matriculados e por aí vai. Então, tendo em vista, né, essa perspectiva assim tão ruim acerca do que é oferecido em termos de qualidade para vocês por aí, eu mesma, Eduardo tá aqui, não me deixa mentir, eu mesma já trabalhei num curso, foi o único curso que eu me afiliei como professora, que eu assumi a função de professora, de redação inclusive, e na primeira oportunidade eu meti o pé, porque eu falei assim, não dá, o serviço às vezes oferecido para vocês é de uma qualidade assim muito questionável, não tem suporte, não tem um bom padrão de qualidade, correção, às vezes de tempo, de contato com o professor. Então, entendendo essa demanda, na live de hoje a gente tem novidade, né? É uma novidade mais ou menos, que a prof já tem anunciado essa novidade por aqui, na verdade, né? Mas olha só, hoje nós vamos trabalhar 5 aspectos textuais. São 5 aspectos textuais que eles são aspectos que são gerais para uma dissertação. Mas eu escolhi, eu selecionei, dentre todos os aspectos textuais, eu selecionei 5 que são muito característicos das duas bancas. Oi, Canguinha coach bisurado, puxa o banquinho. Seja bem-vindo, meu canga, nessa vida. Olha, hoje é aula de live para SpaceX e ESA, viu? Isso, simulado CIAR no forno. Verdade. Se tem alguém aqui que vai fazer a prova do CIAR, fique sabendo que o estratagema está engajado nesse processo aí, viu? Mas vamos lá. São 5 aspectos textuais que eu venho trazer para vocês que, às vezes, gente, vocês perdem ponto e nota, e vocês não sabem nem o porquê, não sabem o motivo. E esses critérios aqui são avaliados de acordo com a grade de correção de vocês, tá? O primeiro aspecto que eu venho trazer para vocês é em relação a números no texto. Geralmente, essa é uma dúvida que eu, como professora de redação, considero bem elementar, viu? Não saber como trazer essa abordagem de números no texto. E a gente faz isso direto, né? Às vezes você quer citar numerações de uma revolução industrial, você vai fazer uma alusão histórica sobre a Segunda Guerra, você quer trazer um ano, uma data, às vezes você tem algum percentual na cabeça como repertório sociocultural e quer trazer para o teu texto, aí você fica naquela dúvida assim, meu Deus, e agora? Como eu escrevo números no meu texto? E não se engane, eu não sei se já te ensinaram isso até hoje, mas a tua banca também avalia isso dentro do critério de expressão, dentro do critério de língua portuguesa. E quando eu digo sua banca, eu me refiro à ESA e à SpaceX, tá? Porque a gente consegue unir os dois concursos num tipo de preparação só. Quem acompanha o trabalho de estratagema sabe que a professora não coloca concursos assim junto, né, para trabalhar de uma maneira conjunta. Não tem como, mas no caso de vocês, gente, a grade de correção ela é idêntica. Ela tem apenas nomenclaturas diferentes para determinados critérios, tá? Então, quando a professora fala sua banca, eu tô falando tanto de ESA quanto para SpaceX, beleza? Oi, professor Jorge, meu amigo, preparando a galera de música. Seja bem-vindo, viu? Hoje a aula é pertinente demais para sua galera que está se preparando para a prova de música ESA, SpaceX e MB também, né? Por que não? Mas olha só, quando a gente fala de abordagem de números numa redação, existem regras. Não é aquela coisa assim, vou escrever por extenso porque é mais formal. Não é bem por aí, o caminho não é esse. Vou escrever por extenso porque é mais formal. Vou escrever o algoritmo, não, o algoritmo é do Instagram, né? Algoritmo, porque é mais prático. Não é bem por aí.
Se a gente tem numeração de 1 a 10, presta atenção, você não pode esquecer isso nunca, porque você não pode perder ponto em língua portuguesa, perder ponto por bobeira é inadmissível, né? De 1 a 10, você vai sempre escrever por extenso, tá? O que é escrever por extenso? Vamos lá, professora de redação, pega na mãozinha mesmo aqui no estratagema. 1, 2, 3... A partir do número 10, a gente vai utilizar a numeração matemática mesmo, tá? Então, ó, 1zinho com 11, beleza? Ah, professora, mas e números? Como que eu trago essa abordagem de números? A mesma coisa. Se você tem, se o número se você vai tratar, por exemplo, sobre anos, determinada década, a década de 20, década de 90, não é acima de 10? Então, você vai trazer isso em forma de numeração matemática mesmo, tá? E não por extenso. Quer ver uma dúvida muito recorrente? Às vezes, vocês vão fazer uma abordagem de determinada data, e aí eu digo data com dia, mês e ano. E rola aquela dúvida assim, e agora? Como que eu vou fazer isso aqui, né? Coloco com as barras, né? Não é assim, gente. Você vai sempre, olha só, essa peculiaridade relacionada às datas. A data, ainda que seja uma data abaixo de 10, por exemplo, 3 de março, tá? O número 3 é abaixo de 10, mas a gente tem uma peculiaridade com datas, não esqueça disso. O 3, o 2, o 1, dentro de datas, a gente vai escrever um número mesmo, tá? Matemática, 3... E o mês, por isso, 3 de março, aí o número do ano, a gente mantém o padrão de número matemático também, tá? E não se engane, a sua banca está de olho nisso. Às vezes você quer até reproduzir uma informação do texto motivador. Professor, você recomenda reproduzir uma informação do texto motivador? Claro que não! Claro que não, não vai reproduzir. O texto motivador é um texto de apoio, é um texto que vai servir para você como inspiração, como uma bengala para você fazer seu brainstorm, fazer suas anotações, mas ele nem de longe é um texto que deve ser reproduzido, ainda que com outras palavras, na tua prova, tá? Eu falei assim, professora, mas eu aprendi que não tem problema nenhum. Depende do ponto de vista. Se você quiser perder ponto em argumentação, né, uma argumentação que não é original, que não foge daquela previsibilidade do texto motivador, se você quer bancar essa marra de perder uma pontuação, beleza, você pode reproduzir alguma coisa ou outra com as suas palavras, né, alguma coisa ou outra que você encontrou no texto motivador, mas nem de longe essa é a postura que se espera de um aluno que vai fazer um concurso como o de vocês, né, que é extremamente concorrido. É verdade que a prova não é mais classificatória, mas que a banca não te dá nada de graça. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente teve um aumento no grau de dificuldade do tema dado pela banca, do tema dos dois concursos, na verdade, né? A banca falou assim, olha, a partir de agora a sua redação não é mais classificatória, é eliminatória, você precisa tirar acima de 5, apenas isso, apenas nada. Ela deu com uma mão e tirou com a outra, porque ela tornou o tema de redação mais difícil e se tornou mais rigorosa, sabe assim, os critérios são os mesmos, mas em termos de avaliação, a banca se tornou mais rigorosa. O que ela deixava passar, agora não deixa passar nada, é operação pente fino, tá? Então não se engane, não dá para perder ponto em redação com com algo que é tão elementar, né? Como a abordagem de números num texto dissertativo. Eu acho bastante elementar. Olha só, a prof vai trazer para vocês outro aspecto textual bem importante que também é avaliado pelas duas bancas, tá? Quando você lê lá no seu edital a respeito da limpeza, da clareza no seu texto, né? O nome disso é estética textual.
Ah, professora, caô, um bom carioquês, caô, a banca não avalia nada disso não, de aspecto textual. Ah, Dudu, falando com a prof, ó, mesmo datas com dia acima do número 10, escrevemos por extenso ou mantém a regra do 1 ao 10? Então, Dudu, quando você for escrever o dia dessa data, 3 de março, 4 de março, o dia, tá? Não é mês nem ano. O dia, ainda que seja do 1 ao 10, você vai usar o número matemático aí, como você digitou para mim. Você digitou aí, númerozinho 1, tá? Então, para datas, a gente age de maneira diferente. Agora, se você for citar, por exemplo, 2 municípios do Rio de Janeiro sofreram com calamidades em decorrência da chuva. Falei, 2 municípios, isso não tem a ver com data. Aí sim eu vou escrever por extenso, tá? Espero ter sido clara. Mas vamos lá, prosseguindo. Me dá esse feedback, tá, Dudu? Por favor, se eu fui clara ou não. Mas prosseguindo, minha gente, a banca de vocês, as 2 bancas, avaliam a estética textual. Isso não é pouca coisa. Por quê? O desconto de pontos em relação à estética textual é maior do que um desconto de pontos de expressão, que é de língua portuguesa, né? É lógico que o desconto de expressão, ele vai acumulando de uma forma. Prof, posso sair devendo para a banca? Que luta. Não pode sair devendo para a banca, né? Porque erros que são idênticos são contabilizados apenas uma vez, tá? Então você não sai devendo, não. Calma, tua banca pensa em tudo. Mas pode sair quase com saldo negativo, veja bem. Agora, em relação à estética textual, e as 2 bancas prezam muito por isso, o que eu costumo dizer? Na hora do nervosismo e na ausência de um treino eficiente, né, um bom treino, a gente tem um aluno que às vezes é nervoso e deixa passar detalhes que fazem toda a diferença, que são importantíssimos. A tua banca entra de sola em termos de pontuação quando a gente fala de estética textual. E prof, o que envolve estética textual? A maioria dos cursos, né, fala apenas da rasura. A estética textual é a rasura. Ah, não posso rasurar. Pera, não é bem assim, não é que você não pode rasurar. Existe uma tolerância também em relação à rasura, sabe? Você não pode rasurar de jeito nenhum. Você pode rasurar 2 palavras, no máximo 3 palavras. Mas além de ser uma rasura limpa, olha aí a questão da estética e da limpeza textual. Além de ser uma rasura limpa, é uma rasura de um trecho pequeno. E como que a gente faz essa rasura, professora, sem acabar com a minha nota, já que a minha banca entra de sola em relação à estética textual? Você vai simplesmente fazer um traço sobre um traço, gente, na horizontal, assim, nessa descrição. Não é aquele traço assim que o corretor bate o olho na redação e ele vê o traço primeiro. Não é isso. Vai fazer um traço legível em cima da palavra e ponto final. E vai prosseguir, tá? Isso é fazer um tipo de rasura aceitável pela sua banca, uma rasura limpa, beleza? Não vai fazer aquele fio de telefone, porque a sua banca vai te apenar se você fizer isso. Além disso, determinado tipo de rasura é muito perigoso. Por quê? Se você faz símbolos na tua prova, eu faço rasura fazendo jogo da velha, fazendo asterisco, você ainda corre risco de ter a sua redação anulada. Isso é muito sério, tá? Porque você faz símbolos na tua prova. Isso é proibido, porque isso pode servir como uma marca de identificação do candidato, né? Então, para evitar fraudes, você vai fazer a rasura que é aceita pela sua banca. Apenas um traço. Tem gente que fala assim, ó, digo. Já ouviu falar nisso? Vírgula, digo, aí coloca a palavra correta ao lado. Nada disso é gramatical. Tem gente que faz a correção e coloca a palavra errada entre parênteses. Nada de parênteses. Você vai dar um traço e vai prosseguir com a palavra correta mais à frente. Simples assim, desse jeito. Agora, se a gente fala de estética textual, a gente não fala na banca de vocês, nas bancas de vocês, apenas a respeito de rasura. A gente fala também da obediência aos limites da folha de redação. E isso também é apenado com força, viu?
Olha só o que a gente costuma fazer aqui no estratagema. É uma correção pedagógica, né? A gente tem alguns concursos aqui, já que a gente só trabalha com concursos militares, tem alguns concursos que a gente faz preparação de candidatos e o concurso realmente não tem, até o dia de hoje, não fez nenhuma cobrança em relação à limpeza e aspectos textuais em relação à limpeza. A gente chama isso de limpeza. Mas a correção é pedagógica. O corretor, quando tira ponto, quando você não obedece à margem da direita, porque eu não gosto de separar sílaba. Separar sílaba é feia, prof. Pensa. Aí o corretor consegue passar uma caneta na tua margem da direita, assim. Por quê? Porque eu não gosto de separar a sílaba. Que feio. Vários hífens no final da linha. Calma, pera. Feio é não saber separar a sílaba, tá? Então, em relação ao aspecto textual da estética, certamente você vai ser apenado se você não obedecer à margem. Prof, mas não tem problema eu ficar separando sílaba direto? Em todas as linhas eu fazer essa separação de sílabas, colocar hífen, não tem problema nenhum, gente. A separação de sílabas, ela é gramatical, tá? O que não é gramatical, por exemplo, é você num texto em prosa não obedecer à margem do teu texto, tá? E deixar aquele espaçamento imenso. Então faça a separação de sílabas normalmente sem neurose. Tem gente que estuda há meses para concursos específicos como ESA e SpaceX e não tem noção de conceitos tão elementares e tão simples, mas que comprometem a nota de redação. No concurso, na banca, puxa vida, prof, mas eu nunca fui apenado e tal. Então, olha só, aqui no estratagema a gente não deixa passar nada. Por quê? Tem como deixar passar alguma coisa que vai comprometer a tua nota? E você vai ter desconto de ponto? Gente, não tem a menor condição. Então, tudo que compromete a tua nota, tudo que é passível de desconto de ponto, de promover o desconto de ponto na sua redação, a gente fala. Até o que é mais elementar. E que talvez você tenha chegado aqui hoje e tenha pensado assim, gente, mas eu já escrevo redação há meses, nunca fui apenado em relação ao uso de numeração no texto, nunca fui apenado por margem irregular, nunca fui apenado por paragrafação, isso tem a ver com limpeza e estética textual. O teu parágrafo tem que ter 2 centímetros aproximadamente. Coloca o dedão assim na folha e achata, ó. 2 centímetros. Tem gente que faz parágrafo lá na metade da folha. Tem gente que deixa um espacinho desse tamanho de parágrafo que nem parece parágrafo. Então você, no dia do seu concurso, às vezes por não saber conceitos tão elementares, às vezes no dia do concurso você é pego de surpresa e tem mais descontos do que o esperado, tá? Então, olha só. Se você ainda não tinha noção desses conceitos, quando a prof disse para vocês assim, ó, o modo como vocês dissertam vai ser modificado a partir de hoje. Não é mentira, é verdade, porque muita gente chega aqui sem saber, sem o domínio desses conceitos tão elementares para um concurso, para um público específico. Tudo isso que a prof trouxe em termos de numeração de margens irregulares são características específicas da avaliação das bancas de vocês, que eu ensino para os meus alunos do estratagema em todos os concursos, tá? Mas eles são muito específicos e são avaliados pelas bancas de vocês. Então vamos prosseguir? Beleza? Olha só. O próximo aspecto textual, que geralmente eu só trouxe aspecto textual que promove treta. Números no texto, margens irregulares e paralelismo sintático. Olha, se você que está aqui online já ouviu falar, se você é meu aluno não vale, tá? Mas se você já ouviu falar em paralelismo sintático, saiba que você é uma pessoa de sorte nessa vida. Por quê? Paralelismo sintático
é uma disciplina de língua portuguesa, mas que até mesmo os cursos de língua portuguesa negligenciam esse tópico da gramática. Só por que eles negligenciam esse tópico da gramática? Porque o paralelismo sintático ele é utilizado na elaboração de estruturas frasais. É típico de uma redação, a gente elabora frases em redações, né? Mas se você não estuda sobre paralelismo sintático em língua portuguesa, o que a sua banca faz com você? Eu não quero nem saber. Ah, coitado, tá? Ausência de paralelismo sintático. Pá, pá. E desconta ponto. E você não sabe nem o que é paralelismo sintático. Ô, Dudu, eu já trabalhei para FGV, língua portuguesa não, fazendo correção de redação. E paralelismo sintático, gente, juro, corretor não deixa passar. O cara que corrige a redação de vocês é uma pessoa experiente, muito bem treinada. Então, embora você não saiba sobre essa disciplina, você fala assim, gente, que negócio é esse de paralelismo sintático? Vamos ver aqui hoje, tá? E como isso compromete a tua nota e talvez você nunca tenha sido, mais uma vez, nunca tenha sido apenado numa redação por causa de ausência de paralelismo sintático, mas a tua banca não deixa passar, viu? Então, olha só. O que é? Vou trazer o conceito primeiro e depois a prof vai exemplificar para vocês. O que é o paralelismo sintático? Dentro de uma frase, a gente tem estruturas que são semelhantes. Às vezes você tem dois sujeitos, verdade, você pode ter um sujeito composto, confere? Dois sujeitos. Às vezes você tem mais de um complemento verbal, mais de um adjunto adnominal. Então a gente, dentro da construção frasal, é comum que a gente tenha mais de um elemento da frase estabelecendo a mesma função sintática. Agora preste atenção, eu já vou partir para a prática para elucidar isso melhor para você. Quando a gente fala de estruturas sintáticas que são idênticas, elas devem seguir padrões idênticos. Vamos para um exemplo mais assim didático que eu poderia dar para vocês. Mari Poli, minha aluna. Beijo para você, sua linda. Então vamos lá, um exemplo bem simples. Dois sujeitos. A Camila e Renan são casados. São casados há... Eu vou ter que parar para calcular. Não sou boa com data. 11 anos, 12 anos. A Camila e Renan são casados há 12 anos. 11 anos. Esquece a data. Meu marido não se ofenderia porque ele já sabe que ele é casado comigo e as coisas comigo são assim mesmo. Mas olha só, em termos de paralelismo sintático, temos um problema aí. Porque o primeiro sujeito veio acompanhado de um artigo, a Camila. E o segundo sujeito? E há alguns anos é ótimo. Alguns anos, melhor que eu não me comprometo, né? E o segundo sujeito? O segundo sujeito não veio acompanhado de artigo. Você prestou atenção na minha frase? A Camila e Renan são casados há alguns anos, há 11 anos. Se o meu primeiro sujeito é acompanhado de artigo, eu tenho artigo mais substantivo. Para elencar na frase o meu próximo sujeito, eu preciso obrigatoriamente ter o artigo acompanhando o substantivo Renan. Então, o correto em termos de paralelismo, a Camila e o Renan são casados há 11 anos. Mas e se eu tiro o artigo do primeiro sujeito? Aí eu tiro do segundo também. Entende esse padrão em termos de estrutura textual? Aí eu vou para um exemplo um pouco mais próximo da realidade de vocês quando estão escrevendo uma redação. Que ninguém, quando está escrevendo uma redação, escreve uma frase tão bobinha assim, né? Foi só para vocês entenderem em termos de estruturação sintática o que é manter um padrão, tá? O que é o paralelismo sintático. Eu recebi essa semana uma dúvida, um parágrafo no
no WhatsApp do curso. Para quem não sabe, a Prof lida muito de pertinho com os alunos. Todos os dias à tarde a professora tá lá, bonitinha, tendo atendimento no WhatsApp. Então é muito comum os alunos entrarem em contato comigo. O aluno do estratagema não fica em dúvida e não se sente perdido. Não é para isso que vocês confiam a minha tarefa de aprová-los nos concursos de vocês. Então eu recebi de uma aluna essa semana um parágrafo de introdução para que eu avaliasse. Ela estava em dúvida a respeito do parágrafo, se estava legal, se não estava. Isso antes de mandar para a correção do estratagema, né? Sabrina falou assim: prof, a estrutura da redação é estilo Enem, é uma dissertação argumentativa, Sabrina, mas em termos de tema, é um padrão de tema completamente diferente. E mais uma diferença que temos também, a conclusão, tanto de ESA quanto de SpaceX, também é bastante diferente do Enem. Por que a conclusão do Enem pede uma proposta de intervenção? Porque ela te apresenta um problema, tá? Tanto nos concursos ESA quanto SpaceX, a gente não prioriza e procura não fazer e elaborar conclusões interventivas, como o do Enem, porque a banca não te apresenta um problema. Então você faz uma conclusão síntese, que é aquele tipo de conclusão que você faz um amarrado, um apanhado de tudo aquilo que você trouxe ao longo do texto para finalizar a tua redação, entende? Então, assim, tem pontos em comum, mas também tem diferenças significativas, a começar pelo tipo de tema, tá? Que é bastante diferente. Mas eu estava comentando com vocês a respeito do paralelismo sintático, que rouba a nota de português de vocês com força e que às vezes vocês nem sabem o que é isso, tá? Olha só o parágrafo, eu trouxe um trecho só. No início da civilização humana, perdão, tem um erro de vírgula aqui. No início da civilização, humanos juntavam-se em grupos, objetivando a defesa dos predadores, alimentação e compartilhar pensamentos em comum. Eu vou repetir. Olha como o paralelismo sintático, ele é algo que muitas vezes, se o professor, se o corretor é inexperiente, ele não percebe. Porque eu imagino que vocês devem estar se perguntando assim: nossa, que frase bonita, que negócio é esse de ausência de paralelismo sintático? A tua banca não deixa passar. É olho de águia. Vou repetir. Ah, tem gente falando comigo. Prof, tem live de redação da Marinha? Teremos, Lucas, neste mês ainda. Tá? A gente tem previsão de abertura de turma na Marinha e final de março, início de abril. Então vamos fazer lives para MB sim, tá? Por nada, Sabrina. Tem gente falando comigo aqui. Prof, sou nova na área, terá live de redação para EAUAP? Valesca, a prof não tem pretensão de fazer nos próximos dias, nas próximas quintas, sabe? Mas antes da prova de vocês e de repente no próximo mês e tal, com certeza, tem bastante live salva aqui no IGTV que é específico para a banca de vocês, discussão de tema, sabe? Então você já pode se jogar nos conteúdos que estão aqui. Olha só, a frase é trazida pela aluna: paralelismo sintático. No início da civilização, humanos juntavam-se em grupos objetivando a defesa dos predadores, alimentação e compartilhar pensamentos comuns. Tenho problemas de paralelismo sintático aqui e não é pouco problema não, gente. Tem bastante problema aqui. Olha só, quem objetiva alguma coisa. Confere? Então, ó, a aluna até colocou o artigo, ó, objetivando a defesa dos predadores. Beleza, mas quando ela trouxe o segundo objetivo, ela não trouxe o artigo acompanhando a alimentação. Então, em termos de paralelismo sintático, temos um erro de língua portuguesa aqui gravíssimo. O correto seria objetivando a defesa dos predadores, objetivando a alimentação, objetivando a proteção da alimentação. Por quê?
Se objetiva a defesa de alguma coisa, objetiva a proteção de outra coisa. Seria incoerente ela dizer assim, objetivando a alimentação. Não. Objetivando a proteção dos alimentos, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Ou a garantia, eu não sei se de repente foi por esse viés que ela quis dizer, os humanos se organizavam em grupos para garantir a alimentação. Então falta uma palavra aqui, além do artigo, ó. Então, objetivando a defesa dos predadores, a garantia da alimentação. Olha como existe um padrão. Eu tenho artigo, substantivo, preposição e substantivo. A defesa dos predadores, a garantia da alimentação. Aí o último objetivo ela coloca assim: e compartilhar pensamentos comuns. Segundo o paralelismo sintático, o último elemento tem que seguir essa regra também. Então, ó, e o compartilhamento de pensamentos comuns. Eu vou repetir. Agora sim a gente ajustou tudo. Isso, compartilhamento, isso aí. O pessoal tá falando o tipo de redação argumentativa, de texto dissertativo argumentativo. Os dois, tanto da banca de vocês quanto do Enem, tá? É isso mesmo, do compartilhamento. Então ficou assim, ó, corrigindo as questões de paralelismo sintático. No início da civilização, humanos juntavam-se em grupos objetivando a defesa dos predadores, a garantia da alimentação e o compartilhamento de pensamentos em comum. Beleza. Temos questões que você precisa rever. Se você nunca ouviu falar em paralelismo sintático e se esses apontamentos que a professora trouxe aqui para você representam uma novidade para você, significa que você precisa rever esses conceitos em língua portuguesa. Agora, olha só, eu não sei qual é o método que você usa para estudar, mas eu posso falar para você de algo que funciona, muita coisa, que é comum dos cursos do Estratagema, tá? Bem comum, inclusive no que vai haver para vocês, né? Que é trabalhar não apenas o conceito, a teoria do texto, sabe? Como elaborar uma introdução, como fazer uma boa tese, como fazer um tópico frasal. Gente, não adianta você ter excesso de teoria e não enxergar isso na prática. Então, o que funciona e é garantia de sucesso, pelo menos aqui pra gente, é a teoria combinado a uma análise textual. O aluno analisa textos e analisa parágrafos junto com a professora, né? Além disso servir de uma espécie de modelo, veja, não é caveirão, porque a gente não trabalha com isso, caveirão, né? Mas o aluno adquire vocabulário, ele consegue analisar no texto elaborado às vezes pela professora, ou num parágrafo elaborado por um outro colega. É bem comum a professora pegar parágrafos de alunos que já estão escrevendo bem. Isso é maravilhoso, porque você tem um norte, você olha para um determinado texto e fala assim, pô, esse tipo de tópico frasal aqui tá maneiro. E eu me sinto confortável para fazer esse tipo de tópico frasal, um tópico como esse. Então, trabalhar a teoria, pô, é maneiríssimo, mas se essa teoria não é trabalhada junto a uma análise crítica de um texto, com exemplos de parágrafo, de introdução, desenvolvimento, conclusão, aí, ó, o barco tende a afundar, porque você não tem modelos visíveis, por exemplo, do que é uma tese, do que é um erro de paralelismo sintático, como a professora está trazendo aqui para vocês, sabe? Por isso que é importante vocês terem esse tipo de material às vistas, tá? Do prof, então elipses e zeugmas não são bem vistos em redação. Olha, elipse e zeugma, os dois, né, são figuras de linguagem. E quando a gente fala de figuras de linguagens em textos dissertativos, eles são quase que proibidos, viu? Quase que proibidos, entende? Mas eles podem ser usados sim em algumas determinadas circunstâncias, com muito cuidado e com muita parcimônia, porque figura de linguagem é utilizado mais em texto literário, é justamente para embelezar o texto,
sabe? Para trazer uma dinâmica diferenciada para aquele texto. E num texto dissertativo argumentativo, o objetivo não é uma estrutura, como que eu vou dizer? Uma estrutura diferentona, muito pelo contrário. O texto dissertativo argumentativo, ele preza pela tua defesa de ponto de vista. Então é muito mais mensagem do que o uso de figuras de linguagem. Tá? Então eu não costumo recomendar figuras de linguagem não, com exceção de uma ou outra que, né, vai lá, até passa, tá? Então, prosseguindo, a prof trouxe para vocês informações e aspectos textuais que tanto a banca da ESA quanto a da SPSEX, os critérios de correção são idênticos, só muda a nomenclatura. Eu trouxe para vocês como fazer abordagem de numeração no texto. Eu falei sobre a estética textual, eu falei sobre margem, eu falei sobre rasura, como você deve rasurar um texto para a banca não te pegar, né? Falei a respeito de paralelismo sintático, que vocês costumam ter dúvidas em relação a isso. A prof falou que esses erros são erros de quem está iniciando o processo, geralmente, né? De quem está iniciando o processo, quem está mais experiente nesse processo de elaboração de dissertação não pode ter esse tipo de falha ainda, porque você quer notão, né? Você quer entrar nesse concurso e não quer passar aperto e passar o restante do ano pensando assim, será que eu fui aprovada em redação? Deus me livre, bate na madeira. Agora, olha só, esse próximo aspecto textual que rouba a nota de vocês é o mais polêmico. Ah, Moisés, professor Jorge é um fofo, então você também é fofo. Seja muito bem-vindo, viu? Olha, já ouviu falar em... Se você é meu aluno, você guarda esse segredo a 7 chaves. Eu não sei se você sabia que quando a gente fala em separação silábica, e a prof falou agora há pouco que você precisa separar sílabas sim no final da sua linha, né? A prof falou agora há pouco sobre isso. Mas eu não sei se você já ouviu falar que a separação silábica numa dissertação tem regras bastante peculiares. Você sabia disso? Que às vezes, por vezes, tá, nós temos regras de separação silábica que são específicas para texto, quando há quebra de linha. Por exemplo, eu tô pensando num negócio aqui. Eu falei pra vocês que muitos vão para uma prova sem saber o que significa paralelismo sintático, às vezes sem nunca ter tido uma redação corrigida em termos de paralelismo sintático, nunca ouviu falar. E tem gente que também nunca ouviu falar em translineação. A separação silábica, a separação silábica numa redação, ela ocorre na quebra de linha. Confere isso. Ela ocorre na quebra de linha, na hora da troca da linha, de uma linha para outra. Então, a gente chama esse tipo de separação silábica de translineação. Daí o ser humano vira para mim e fala assim, mas eu escrevo há 7 meses. Nunca nessa vida eu fui apenado por translineação. Pois você para de graça. Que eu estou apavorada com isso que você está pensando agora aí. Existem regras específicas. A prof vai dar um exemplo. Eu acho que eu fiz uma publicação recente até sobre translineação. Exemplos a respeito de separação silábica em redação. Tua banca não vai deixar passar, tá? Então presta bem atenção aqui. Quando a gente faz a troca de linha, a gente evita e a gente preza por algumas regras específicas. A primeira delas, a gente evita deixar tanto na linha de cima quanto na linha de baixo, a gente evita deixar monossílabos. O que são monossílabos? É uma sílaba só, né? Isso aí tem que estar na ponta da sua língua, pelo amor de Deus. Então vamos supor que eu vá separar a palavra calma. Computador, tá aqui na minha frente, o PC.
Vou separar a palavra computador. Aí você lá em cima, pleno, vai separar a sua sílaba e escreve com, dá um hífen e segue para baixo. Com é um monossílabo, gente. Isso não é uma sílaba. Com é uma palavra. É uma preposição. Então a gente evita ao máximo deixar monossílabos sozinhos, porque isso pode truncar a leitura do seu corretor. É por isso que a gente tem essas regras específicas de translineação em textos, em prosa, como o de vocês. Oi, professor Jorge. Ouvindo a professora agora, fico imaginando a galera que deixa a redação para cima da hora. Deus é mais. A galera que deixa a redação para cima da hora, professor Jorge, é tenso isso, porque uma falha nesse sentido, o que eu costumo dizer é que custa só mais 365 dias de estudo ou a desistência de um sonho, né? Porque a redação é uma das disciplinas que mais deixa o aluno nervoso na hora da prova. E por que esse nervosismo? Às vezes porque não treinou o suficiente. Precisa treinar, sabe? Para não ir tenso, para saber dissertar até sobre a NASA, a ida do homem à lua. O que você acha sobre a ida do homem à lua? Caramba, gente, quem disserta e quem treina e quem é experiente disserta sobre qualquer coisa. Já tem a manha, já tem os recursos para isso. Então, poxa, não rola deixar para a última hora, né? Tem razão. Olha o Dudu pra mim, ó. Nunca fui apenado por colocar o hífen abaixo da linha. É errado? Você é maravilhoso. Que pergunta ótima. Você sabe que eu nem ia falar a respeito disso, ia passar batido. Mas para sua banca não vai passar. Aqui no estratagema, quando você coloca lindamente o hífen abaixo da sílaba, não é bonitinho isso? Fazer a separação silábica com o hífen abaixo da sílaba, você aproveita a linha toda, é lindo, só não é gramatical. Se não é gramatical, se não é previsto na sua gramática, logo a sua banca te pega. E eu vou mais longe aí. A maioria dos professores de português não tem noção de que esse hífen abaixo da linha é a gramatical. Não corrige. Eu nunca fui corrigida sobre isso, nem na faculdade. É sério. Nem na faculdade. Eu sempre utilizei hífen debaixo da linha, bonitão, do que aquele tracinho feião do lado. Nem na faculdade eu fui corrigida. Prof, como assim essa informação caiu do céu? Lógico, caiu do céu nada. Fazendo correção para as bancas, para muitas bancas, incluindo a FGV que você citou, viu, Dudu? Incluindo a FGV. Então, olha, o teu corretor, ele tá um patamar acima. Por quê? Porque às vezes o corretor de uma redação, gente, ele é treinado para encontrar erros. Ele não tá só ali passando tempo lendo seu texto, vendo seu ponto de vista maneiro, não. Não é só isso. Ele tá com uma caneta na mão, né? É online que a gente corrige. Ele tá com uma caneta na mão e só procurando erro. Você sai do 10, você não sai do 0 e vai até o 10, é o contrário. Você sai do 10 e o teu corretor vai só tipo pá. Então, olha, em termos de translineação, a primeira regra é evitar deixar monossílabos tanto na linha de cima quanto na linha de baixo. Por exemplo, computador, né? A professora deu o exemplo do com, da preposição sozinha lá em cima. Evite ao máximo, porque isso pode trazer um truncamento na hora da leitura e você pode ser apenado aí, tá? Mas e se eu deixo o dor na linha de baixo? Computador. Ora, dor não é um monossílabo, não é uma palavra, não é um vocábulo, então você também vai evitar. Esse também é um erro de translineação. O hífen abaixo da sílaba também é um erro de translineação. O local do hífen, de acordo com a norma, de acordo com o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que tem que ser a Bíblia de um professor de redação, teoricamente, né? Deveria ser. A posição oficial do hífen é ao lado da sílaba. E tem outro aspecto em relação à translineação, muito importante, poucos de vocês sabem também. Quando a gente tem uma palavra, por exemplo, professor que já deu aula de português de escola, né? Tem uns exemplos nada a ver, é que geralmente vem isso no livro.
Mas a gente ainda tem algumas palavras em língua portuguesa, por exemplo, que vem acompanhado de hífen, tá? Por exemplo, uma palavra com pré-vestibular, exemplo. Qualquer palavra que tenha o prefixo pré... Eu queria pensar em outra, mas veio pré-vestibular na minha cabeça. Melhor que couve-flor, né? Eu ia dar o exemplo com couve-flor. Tu nunca vai escrever couve-flor na tua redação. Mas a gente ainda tem palavras em língua portuguesa que precisam de hífen. Não tirou de tudo assim, ó, acabou, hein, minha gente? Ninguém mais usa esse negócio. Calma, não é desse jeito. Vamos supor que você vai escrever na tua redação uma palavra com hífen. Tô lá escrevendo, pré-vestibular. Aí, presta atenção. Quando você precisa fazer essa translineação, justamente naquela sílaba que vem acompanhada do hífen, como o pré, por exemplo, pré-estabelecido. Pré-vestibular você não vai escrever no seu texto, mas pré-estabelecido, quem sabe? Pré-estabelecido. Aí você separa a sílaba. Pré, coloca o hífen e embaixo você estabelecido. Tá errado. Professora, você é uma treteira, só trazendo conflito. Pera, tá errado, eu vou explicar. Se você tá chegando agora, eu estou falando de regras específicas, regras de separação silábica específicas para textos como o de vocês, dissertativos, textos em prosa. Por que tá errado esse pré-hífen estabelecido? Porque quando ocorre uma separação silábica ou uma troca de língua, uma translineação, justamente na sílaba onde há a ocorrência do hífen, esse tracinho, esse hífen tem que ser repetido na sílaba de baixo. Alguém já viu isso? Se você é meu aluno, não vale você café com leite, porque óbvio que eu já te ensinei isso, sem dúvidas. Você já viu isso? Fala aí, eu não, prof. Calma, eu vou escrever aqui pra você. Você deve estar me achando maluca, né? Confia na prof do estratagema, porque dá boa, viu? Eu não te coloco em furada não nessa vida. Você estuda, você papira, eu também, horrores. Ó, eu vou bem escrever aqui com a minha letra. Minha letra não é cursiva, viu? Minha letra é de forma. Vamos supor, vou escrever com a minha letra aqui, ó. Estabelecido. Pronto. Olha isso aqui, ó. Esse é o correto. Você traz o pré aqui. Vou tirar da minha boca, né? Você traz o pré aqui e na linha de baixo você repete o hífen. Prof, você tá muito louca. Eu vou repetir o hífen sempre? Não. Preste atenção no que a professora tá falando. A separação silábica aqui ocorreu numa sílaba que já é acompanhada de hífen, porque essa palavra tem hífen, pré-estabelecido, por exemplo. Eu só vou fazer a repetição desse hífen aqui embaixo quando coincidir com o hífen da palavra. E por que há essa necessidade de repetição do hífen embaixo? Se você sair daqui chocado hoje, que bom, significa que eu fiz alguma diferença na sua vida. Por que existe essa necessidade de repetir o hífen? O primeiro hífen é o hífen da separação silábica, fica na linha em cima. E o hífen de baixo é o hífen da própria palavra. Por isso que há uma repetição. E eu te digo mais, isso antes do acordo ortográfico de 2009, pode procurar, porque a professora papira horrores. Antes do acordo ortográfico de 2009, isso não era uma convenção, era um estilo. Você fazia porque você achava legal, interessante. Eu vou colocar uma de separação silábica, o outro é do hífen da palavra. Após o acordo ortográfico de 2009, nós temos essa regra como convenção. É obrigatório. E a prof não está variando. Fico felizona quando eu trago uma informação que é pertinente para vocês. Nossa. E prof, falando em tipos de letras, só podemos escrever com letra cursiva ou pode letra de forma. Tenho muita dúvida a respeito disso. Dudu, acho que na prova da ESA você só pode escrever com letra cursiva. Isso depende do concurso, sabe? Porque eles mudam a cada ano. E quem diz a respeito disso
é o teu edital. Agora você me deixou com a pulga atrás da orelha, porque se o teu edital, por exemplo, não menciona nada a respeito de letra cursiva, você aponta para fé e rema, meu filho. Pode letra cursiva. Agora, se você fizer letra de forma e o teu concurso permitir letra de forma, quem diz isso é edital. Vem lá bem claramente, só é permitido o uso de letra cursiva. Gente, quase certeza que a ESA permitia só a letra cursiva. Agora, no seu concurso, é permitido letra de forma. Você vai fazer letra de forma, então a sua maiúscula deve ser bem maior do que a minúscula. O que a tua banca diz é assim, ó, você pode escrever em letra de forma, né? A SpaceX permite, por exemplo. Mas deve haver obrigatoriamente uma diferenciação em tamanho entre as maiúsculas e as minúsculas, para que você não seja penado, sabe? É isso. Dayana, eu fiquei com dúvida quando me deparei em separar a palavra saúde. Fiz sa e deixei na próxima linha o ude. Tá correto, estranhíssimo, você tem razão, saúde. Mas tá correto, viu? A língua portuguesa tem dessas coisas, às vezes o estranho é o correto, a gente não pode confiar. A língua portuguesa é sapeca, menina. Mas tá correto sim, tá? Risquei e escrevi de novo. KKK. Sei que separa saúde, mas ficou feio. É verdade, ficou feio. Eu também sei, Chuchu. Mas tá correto. Você tava certa na sua separação silábica, viu? Não se preocupe. Galera, olha quantos bisus aqui, hein? Só não vai melhorar na nota quem não quiser. Com certeza. Eu disse a vocês que a live de hoje seria um divisor de águas na vida de muita gente. Com erros, assim, muito elementares e que às vezes vocês nunca viram na vida, mas que a banca não vai deixar passar, não. Aí você vira pra mim e fala assim, mas prof, eu sempre tirei 8 e pouco na minha redação, como que eu tirei 5,5 no concurso da ESA que eu fiz? Porque a correção não foi feita de acordo com os critérios da banca de vocês. Às vezes até com critérios gramaticais, porque a questão de separação silábica em textos, que é a translineação, não é uma regra específica para o concurso da ESA ou para a SpaceX, é uma questão gramatical, sabe? Então isso depende de quem faz essa correção do seu texto, viu? Então vamos lá, ó, números no texto, já falei a respeito, margens irregulares e rasuras, já falei a respeito, paralelismo sintático, rouba sua nota de português. Separação silábica em textos tem regras específicas, acabei de falar a respeito disso. E por fim, esse aqui é o que mais me dá gastura. Socorro. Gerundismo. Já ouviu falar em gerundismo? Gerundismo é diferente de uso de gerúndio. Você sabe o que é gerúndio? São verbos terminados em NDO. Eu trouxe agora há pouco um exemplo com a palavra objetivando. Quando a prof estava explicando paralelismo sintático, eu trouxe a palavra objetivando. Isso é gerúndio. Agora, se você usa o gerúndio várias vezes no seu texto, e tem gente que nunca parou para contar, gerúndio 3 vezes no texto já é excesso. Por quê? O gerúndio, ele é completamente evitável. Tudo que é evitável, que você pode substituir por uma estrutura mais formal, é vício de linguagem. Então, o gerúndio em excesso se torna um vício de linguagem. E aí a tua banca te apena. Então, se você usa um objetivando na tua redação, é diferente de a todo momento você utilizar gerando, contribuindo, preparando, promovendo, objetivando. Entende? Isso é gerundismo, o excesso. E você, a partir de hoje, nunca mais vai escrever mais de 3 gerúndios no seu texto. Se você escrever 2 no mesmo parágrafo, isso salta aos olhos do corretor. Porque, olha, o gerúndio, o objetivando, pode ser substituído com o propósito de, com a intenção de. Tá vendo como eu consigo substituir o gerúndio? Então você sempre vai prezar pela estrutura textual que é mais formal, porque a linguagem que você utiliza é analisado de forma muito crítica. As bancas de vocês, as bancas do EB, são as bancas mais cri-cris em relação a uma correção textual.
mais cri-cris. Em relação ao uso da linguagem, ao vocabulário que você escolhe, a essas questões de aspectos textuais, não passa nada. Ainda mais agora que o seu concurso não é mais classificatório. A banca não te deu isso de presente. Muita gente comemorando, ai que delícia, agora meu concurso é só eliminatório, preciso tirar acima de 5. Aí a nota do concurso anterior, que era 8, de repente abaixou para 5. Porque agora a banca entra de sola, não deixa passar nada e o tema de redação veio mais difícil, tá? Então, muito cuidado com o uso demasiado de gerúndio. Tem gente falando, professor Jorge, eu já respondi. É verdade que casos de erros em acentuação e translineação pode zerar a redação? Não é verdade. Eles vão ser apenados como outros erros de língua portuguesa, tanto de acentuação quanto de translineação, tá? Uma vez um prof falou isso, mas não sei se somente quis nos amedrontar. Professores às vezes usam os métodos assim, né? Amedrontadores, porque o medo é pedagógico, né? Nunca mais você fala pra mim. Depois de uma informação dessa, quantas mil vezes você conferiu os acentos das suas palavras? Tá vendo? O medo é pedagógico. O professor bom é assim, raiz, pá, puxa o tapete. Mas a informação não procede, não tá correta. Você vai ser apenado, tanto na translineação quanto questão gramatical, você vai ser apenado como nos outros erros de língua portuguesa, tá? Bom, então olha só, se você não sabe se você comete esse vício de linguagem, que é o gerundismo na tua redação, o que você vai fazer? Você vai passar a contar o gerúndio. Aqui no estratagema, olha como o medo é pedagógico. A gente sinaliza sempre, evite gerúndio, evite gerúndio, evite gerúndio. Se tiver mais de 2 vezes, a gente apena o candidato, com gosto, com força. Nunca mais o ser humano usa gerúndio. É melhor você ser apenado aqui do que ser apenado no dia do teu concurso pela tua banca. Não é mesmo? Fala pra mim. Então, olha só. Recapitulando, eu já estou me encaminhando para a novidade da live de hoje, tá? O prof prometeu uma novidade na live de hoje. E temos números no texto. Essa live vai ficar salva aqui por 24 horas apenas, tá? Então, ó, falei sobre numeração no texto. Falei sobre margens irregulares e rasura, que vocês têm pavor disso, mas calma, tem determinadas regras que vocês podem seguir para não serem apenados, tá? Falei sobre paralelismo sintático, tem muita gente que nunca ouviu falar em paralelismo sintático. Falei sobre translineação em textos em prosa, que é a separação silábica numa redação, tem gente que nem sabe que existem regras específicas, tá? E falei, por fim, sobre o gerundismo, esse aqui é mais comum de vocês saberem, tá? Agora vamos lá. Eu trouxe para vocês no início da live uma informação assim, bem importante em termos de empatia. Por causa disso aqui, ó. Quem tá aqui desde o início já sabe do que eu vou falar. Essa aqui foi a semana 1 do meu esposo na ESA. Há 20 mil anos, sei lá, há uns 15, 16 anos, tá? Foi a primeira semana dele na live, na ESA. Então, assim, passa um filme na minha cabeça em relação ao curso de vocês, a preparação de vocês, que é uma luta, é difícil, é estudar no ônibus, é estudar com sono, é tomar um café, é tomar um guaraná em pó para o olho se manter aberto, é estudar numa tarde de domingo, você não querendo, mas você tendo que sentar para fazer uma redação. Eu sei que é desse jeito. E aí, no ano passado, eu sempre ministrei para concursos de nível superior. No ano passado, eu me associei a uma instituição, entre aspas, eu era professora de redação, a uma instituição famosinha até aqui no Instagram e tal, como professora de redação. Mas não tem como só dar aula e deixar o meu aluno solto, de maneira a não receber suporte, tendo uma correção que é ineficiente, não é boa, deixando o meu aluno com dúvida. E aí, nessa época, eu recebi uma chuva de pedidos. Professora, por favor, o estratagema precisa abrir uma turma específica para ESA e para SpaceX.
E a prof sempre trabalhou com concurso de nível superior, com grandes demandas de aluno. E no ano passado, eu não tive como oferecer esse curso para vocês. Porque eu não faço porcaria, gente. Não tem como. É muito bom botar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu estou contribuindo para a aprovação do meu aluno. Em redação, esse cara passa com gosto. Não vai passar aperto. E aí, no ano passado, vieram as notas, né? E a gente começa a divulgar as notas dos concursos militares que a gente prepara. E são notas altíssimas, né? Aí a galera, prof, ano que vem sai o curso ESA SpaceX, né? Gente, vamos ver, vamos tentar. E aí, a professora está desde o mês de janeiro empenhada no curso de vocês, pensando e testando algumas metodologias que sejam pertinentes e que sejam assertivas para o concurso de vocês. É por isso que o aluno me procura e fala assim, ó, Camila, eu quero fazer redação com você, mas, cara, se eu não tiver uma turma para o seu concurso, eu não vou te matricular. Ou, no mínimo, eu vou dizer assim, é por tua conta e risco. Porque eu acredito em treinamento específico, tá? Específico. No material didático, nos temas de redação, na correção de acordo com a grade, com a banca, o meu aluno tendo suporte, não levando dúvida para casa. Então, olha só, tendo em vista esses pedidos inúmeros que eu recebi, o fato de eu ter rompido os meus laços com essa instituição, que deixou bastante a desejar, né? A gente finalmente inaugura hoje é o primeiro dia de matrícula, tá? Uma turma que é completamente específica para o concurso de vocês, gente. Mas é completamente mesmo. Eu adoraria que tivesse aluno meu aqui das outras turmas, né, dos cursos superiores, para falar assim, olha, é específico. O material é específico, os temas são específicos, os corretores são treinados para corrigir de acordo com a banca de vocês. É por isso que quando você treina no estratagema, a sua nota no concurso ela é muito similar ao que você tira de nota com a gente. Porque há uma correção muito fidedigna em termos de padrão de banca, sabe? Nossa, tá subindo uns negócios aqui. Ah, Nai, você tá aqui, meu Deus. A minha tela aqui subindo e eu não estava vendo. Boiei, viajei horrores aqui. Então, poxa, hoje é o primeiro dia de matrículas. Eu vou falar assim muito brevemente, porque o carrinho já está aberto. A gente não trabalha com números ilimitados, assim, ó, bora lotar uma turma. Cara, esquece isso. Eu não trabalho assim. Eu vou te aprovar, você vai ter boa média em redação e não vai passar sufoco. Prof, você garante isso? Olha só, a professora confia tanto no método de trabalho dela, você tem aula comigo, você tem o meu suporte, eu confio nos meus corretores, eu confio tanto no meu método de trabalho que eu dei pela primeira vez num curso de ESAS, de ensino médio, né? Nos meus cursos eu já trabalho com reembolso integral. Mas se você não tiver, presta atenção, nenhum outro curso oferece isso para você. Você vai falar sobre valores? Vou, Sabrina, já tá tudo lá no site, inclusive já tá aberto para matrícula. Olha só, eu confio tanto no meu método de trabalho que se você virar para mim e mostrar o teu nome lá no Diário Oficial, ó, Diário Oficial não chega a ser Diário Oficial, né? É no próprio site da ESA e da SpaceX, prof, não atingir média de redação para ser classificado nesse concurso. Eu garanto reembolso integral do seu curso. Prof, você é maluca? Não. Eu confio no trabalho que eu ofereço, que é um diferencial, não é pouca coisa, gente. Ah, Henrique, muito obrigado, querido. Já tá online aqui, ó, gente. O Henrique pegou o link pra gente e colocou aqui. Obrigada, Henrique. Então, olha, não é loucura, gente. Isso aqui é um método de trabalho de uma equipe envolvida nesse processo, de uma equipe treinada, começando aqui, ó, que a professora estuda pra caramba, a professora disserta. Eu não sou uma professora que elabora temas de redação, joga assim, ó, pra vocês, nem de longe, eu não faço isso. Eu disserto, eu estudo, porque o método do estratagema, ele é delineado a partir das dificuldades que eu identifico na turma, nos alunos e na minha própria dificuldade.
Quando você vai dissertar um tema de redação, eu sei exatamente qual vai ser o teu calo no pé. Vai ser arrumar repertório para aquele tema? Vai ser desenvolver uma boa tese? Vai ser interpretar o tema corretamente? Porque eu também dissertei. Entende? Então, olha só. Talvez o diferencial do estratagema seja justamente o que falta nos cursos que são oferecidos no mercado. E nos cursos que às vezes são grandes, são gigantes e que deixam o aluno completamente perdido. Você recebe uma nota de redação, uma avaliação quantitativa, você não sabe em que você errou, por que você perdeu ponto. Todas as correções do estratagema, todas, sem exceção. Você recebe a avaliação de nota, que é a avaliação quantitativa, e você recebe junto o áudio do seu corretor, dizendo, olha, melhora nisso, melhora daquilo, ó, essa introdução não ficou legal, ou ó, esse desenvolvimento ficou show, ficou bacana, o repertório ficou bem atrelado. Então você recebe áudio do nosso corretor. E mais, você tem o suporte da professora Camila todos os dias à tarde no WhatsApp. E você tem o suporte do professor Marcos, que é meu braço direito no estratagema e que super me ajuda. À noite é o horário de suporte do professor Marcos. Olha só, a prof falou do contato e do suporte que vocês têm. Não tem coisa pior do que ir para uma prova de redação, gente, com mão suando e pensando assim, tem determinado tema que eu não mando bem, que eu não consigo me garantir. Então, olha só, esse risco de você ser ou não classificado na prova da ESA de 2022, o estratagema assume, ao ponto de virar para você e falar assim, ó, se você não se classificar, lógico que você tem que seguir o método do curso, né? Óbvio. Qual o método do curso? Poxa, assista as videoaulas e envie as redações semanalmente, sabe? Então, aplicando o método do curso, eu digo pra você, se você não for classificado, a gente devolve o teu dinheiro na íntegra. E isso é padrão de qualidade. Não é insanidade e não é loucura. É impossível você seguir um método assim, desse jeito, que a gente trabalha com teoria, a gente trabalha com análise textual, você tem contato com vários parágrafos para servir de inspiração. Cara, não tem como não dar certo. Todos os resultados do estratagema são muito divulgados, amplamente divulgados aqui. E as notas são assim, ó, 10, 10, 10, 9.8, 10, 10, 10, 10. É desse jeito. O padrão aqui é muito, muito alto. Olha, vamos lá. A prof já vai encerrar, porque eu acho que eu dei informações bem pertinentes acerca do curso. E eu me coloquei nessa brecha aí. O risco é todo do estratagema. Tem uma informação que eu não posso deixar de dar para vocês antes de encerrar essa live. Sabe qual é a informação? O curso ESA, a turma ESA SpaceX, é a única turma do estratagema, é a primeira turma que trabalha desse modo, tá? Olha só, a única turma do curso que vai trabalhar com redações até a data da prova. Você vai pagar um valor único, que você pode dividir em 12 vezes, que pode garantir a tua farda em 2022 e que você pode treinar até a data da sua prova. Semanalmente. A gente diz que são redações ilimitadas, e elas são redações ilimitadas porque você pode enviar a redação até a data da sua prova de 2022, com um limite de uma redação por semana. Mas essa é a ideia mesmo, semanalmente você vai ter tema para enviar, sua redação vai ser corrigida no padrão estratagema, do jeito que a prof costuma divulgar aqui. Então olha só, treino não vai ter falta. Suporte não vai ter falta. Material didático direcionado, tema direcionado para tua banca, teu concurso, não vai ter falta. É por isso, confiando no meu trabalho, confiando no trabalho da minha equipe, que nós abrimos agora as matrículas para a turma ESA SpaceX de 2022. E antes de encerrar, um porém. Qual é o porém? A gente mantém esse carrinho aberto desde já até terça-feira, meio-dia, até o dia 15, meio-dia. Então presta atenção, não é pra galera toda. Pronto, juntou todo mundo do Instagram,
maior mulão, como diz aqui no Rio de Janeiro. Uma galera vai fazer o curso. A gente trabalha com assertividade e qualidade. Lógico que tem número de vagas e o carrinho vai ser fechado na terça-feira, ao meio-dia. Então, até lá, você se tornará meu aluno e no que depender de mim, você veste essa farda esse ano e pagando parceladinho, do jeito que cabe no seu bolso. Olha só, o investimento é de R$1,26 por dia, mensalmente, né? Você pega o valor total e divide. Gente, no final do mês, isso dá o valor de um lanche num fast food. Cara, pelo amor de Deus. Assim, prof, eu pago 30 e poucos reais num Big Mac, não vai pagar 30 e poucos reais num curso que vai te aprovar, vai mudar a tua vida? Puxa vida. As aulas são ao vivo. Toda segunda-feira nós vamos ter aula. As aulas são ao vivo, mas a gente sabe que tem uma galera que trabalha, que não tem tempo para assistir a aula ao vivo. Então, as aulas ficarão gravadas para atender a essa galera que está trabalhando loucamente e está nesse contexto do ex-sargento do Exército aqui que pediu baixa e continua militar, né? Porque prestou outro concurso, pediu baixa e continua militar, agora do Corpo de Bombeiros. É isso, minha gente. O link de matrícula está na bio. Você vai clicar aqui na bio e você é direcionado, Turma ESA SpaceX. No site do Estratagema também tem lá o nosso link, logo na página inicial. Não tem desculpa, gente. Esse ano, no que depender da redação, você pode contar comigo e com toda a minha equipe. Tá bom? Foi dada a largada, que comecem os jogos maravilhosos. 2022 é nome de encontrar o nome no diário, de encontrar o nome no diário oficial. É isso aí. Gente, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, aos que ficaram e permaneceram aqui do início ao fim da live. Isso aqui que a professora trouxe para vocês é a pontinha de um iceberg cheio de conteúdo e cheio de suporte, empatia, carinho e farda, se Deus quiser. Beijos e a gente se encontra no WhatsApp do Estratagema, que é o nosso canal de contato, viu? Contato direto com a Denise da secretaria e com o prof. Um beijo e até breve na nossa primeira aula, né? Tchau, gente. Beijo, boa noite.